E aí galera, bem-vindos ao canal Quadrinhos Sem Medo, meu nome é Vitor e hoje eu vim trazer uma lista de 10 quadrinhos para você que quer começar a ler as histórias do Demônio de Hell's Kitchen, um dos melhores personagens da Marvel. Eu estou falando do Demolidor, com essa blusa bem legal aqui que eu tenho dele. Eu selecionei 10 quadrinhos que eu aprendi a gostar das histórias dele, as primeiras histórias que eu conheci pela Salvat, pela Panini. Eu acho que eu fiz uma seleção bacana e eu espero que vocês curtam também. Eu queria muito ter colocado essa história aqui, Terra das Sombras, nessa lista, mas só eu gosto dela. A primeira história que eu quero comentar com vocês é Demolidor, o Homem Sem Medo. Nessa edição um pouco diferente, né? Essa aqui é a edição que eu tenho da Salvat, que saiu na coleção vermelha. Foi a primeira edição dessa coleção que eu peguei. Vai compilar as edições de Daredevil número 1 de 1 e Daredevil The Man Without Fear 1 a 5. Essa primeira edição, né, Daredevil 1.1, é por conta da primeira aparição do personagem lá nos anos 60, Stan Lee e tudo mais. A história que eu quero comentar com vocês é O Homem Sem Medo, escrita por Frank Miller, com a arte sensacional de John Romita Jr. Aqui a gente vai ter a origem do Demolidor, que é a mais aceita até hoje, né? Eu acho uma das histórias mais legais do Demolidor. O Frank Miller, essa história dos anos 90, então o Frank Miller ainda estava escrevendo muito bem. Vai mostrar Matt Murdock, a Elektra, o Fog. Vai mostrar basicamente a base do personagem para você conhecer as próximas histórias. Eu recomendo bastante isso aqui. Eu vou colocar os links na descrição de todos os quadrinhos que eu vou comentar, e desse daqui eu vou colocar provavelmente a edição da Panini Comics. De uma minissérie nós vamos direto para a revista mensal Demolidor com Daredevil 181, material escrito por Frank Miller com os desenhos do próprio Miller e a arte finalização do Klaus Jenson. Essa é a mesma equipe criativa de clássicos como Cavaleiro das Trevas. Aqui a gente vai ter a morte da Elektra, um dos personagens mais importantes para a cronologia do Demolidor. É uma história muito emocionante, envolve o mercenário, o rei do crime, e cara, sinceramente, eu acho a arte do Frank Miller no Demolidor muito boa, sério. Muita gente não gosta da arte do Miller, atualmente ela tá bem fraquinha realmente, mas nessa época, nos anos 80, o cara mandava muito bem. Deixa eu pegar aqui com o Matt Murdock. Essa fase do Miller é sensacional, do começo ao fim. Ela saiu em 3 volumes, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Nessa coleção vermelha da Panini. E eu acho muito bom, os 3 volumes valem muito a pena. Se você quer comprar alguma coisa, compra esses 3 volumes do Demolidor que você vai amar. E sem sair da coleção vermelha do Frank Miller pela Panini, a gente vai falar de Daredevil 191. Uma das histórias mais legais dessa fase do Frank Miller, que vai mostrar o embate entre o Demolidor e o mercenário no hospital. Basicamente a história se chama Roleta Russa e vai mostrar a decisão do Demolidor, se ele deve ou não matar o mercenário. Eu acho que o Frank Miller, ele mandou, cara, de uma forma absurdamente boa nessa fase, sério. Os desenhos, o roteiro, cara, a forma como ele envolve a trama com a pessoa que tá lendo, cara, é incrível. Eu recomendo bastante. Se você tem que ler uma fase do Demolidor, tem que ser a do Frank Miller. E esses 3 volumes, esse aqui é o volume 3, né, que saiu pela Panini, são muito recomendados. O próximo material que eu quero comentar com vocês é Demolidor, Amor e Guerra, de Frank Miller, com a arte sensacional de Bill Sienkiewicz. Não, sério. Esse cara, o Bill Sienkiewicz, ele desenha muito. É brincadeira o que esse cara faz. Ele desenhou a fase do Cavaleiro da Lua antigamente, mas depois ele foi descobrindo o seu traço, um traço mais psicodélico, sabe? Ele fez um trabalho excepcional quando ele desenhou os Novos Mutantes de Chris Claremont. E aqui no Demolidor Amor e Guerra ele faz uma trama bem bacana. Quem assistiu o Aranhaverso vai curtir bastante ver o Rei do Crime, que é bem semelhante com o que apareceu naquele filme animado. E é uma história bem legal, bem bacana, envolve assassinatos, envolve o Rei do Crime, Demolidor e tudo mais. É sensacional, você tem que ler isso aqui porque é bem bacana.
Agora eu vou falar da história que é considerada por muitos a melhor história do Demolidor de todos os tempos. E considerada também um dos grandes clássicos dos quadrinhos. Eu estou falando de A Queda de Murdock, de Frank Miller, com a arte de David Mazzucchelli. Essa é a mesma equipe criativa do Batman Ano 1, que é outra grande história dos quadrinhos. Basicamente aqui a gente vai ter uma trama envolvendo a identidade do Demolidor, que o nosso queridíssimo Rei do Crime conseguiu descobrir. Ele vai infernizar a vida de Matt Murdock de uma maneira absurda, cara. É um quadrinho que você sente, sabe? Nossa, é uma tragédia depois da outra, e depois da outra, e depois da outra, e você sente na pele a dor do Demolidor. Cara, é incrível. Eu recomendo bastante você ler. Se não me engano, também saiu pela Panini, uma ediçãozinha bem bonita. E tá aí. Melhor história do Demolidor, sem dúvidas algumas. Agora a gente vai pular alguns anos para poder comentar essa história do final dos anos 90. Eu estou falando de Demolidor, Diabo da Guarda, escrito por Kevin Smith com desenhos de Joe Quesada. Essa história aqui me impactou bastante na época que eu li, porque eu estava começando a voltar a ler quadrinhos, eu só tinha lido quando eu era menor, e ali em 2016, 2017 eu peguei esse volume e eu adorei. Vai trazer um plot interessante envolvendo uma criança que não sabe se ela é diabólica ou se ela é divina. E o Demolidor fica a cargo de tentar protegê-la. É bem bacana, é uma história que eu curti bastante. Os desenhos do Joe Quesada são competentes, eu acho ele um bom desenhista, na maioria dos casos. E eu acho bem legal esse plot do Demolidor tentando salvar, né, essa criança. Vai envolver também Karen Page, vai envolver também a Viúva Negra, e é uma boa pedida. Se não me engano, também a Panini publicou em encadernado. Algum tempo depois saiu uma das melhores fases do Demolidor de todos os tempos, considerada por muitos a melhor até. Eu estou falando de Demolidor de Brian Michael Bendis com a arte de Alex Maleev. Esse aqui que é o volume 1, que vai trazer o primeiro arco do Bendis com o Maleev, que é o Revelado, um dos arcos mais importantes da história do Demolidor. Aqui a gente vai ter um plot bem bacana em que o Demolidor tem a sua identidade revelada para o público. Todo mundo agora sabe que Matt Murdock é o Demolidor. E cara, a forma como o Bendis trabalha a trama, os personagens, sabe, é muito legal. É o Ben Urich, é a Viúva Negra, é a Elektra, é o Fog. Ele sabe trabalhar muito bem esses personagens nesse caráter urbano. E cara, não tenho o que dizer do Maleev, cara. O cara manda muito bem. É um dos meus desenhistas favoritos e essa com certeza é uma das minhas fases que vão ficar sempre no meu coração. Eu diria, eu tinha dito que a fase do Demolidor do Miller era a minha favorita. E essa daqui fica muito perto, mas muito perto mesmo. Brian Michael Bendis nessa época mandava muito bem. Ele fez Alias, fez Homem-Aranha Ultimate, fez Vingadores, o cara tava on fire. E se você ler esse volume do Revelado e ainda tiver interesse em continuar, você ainda pode ler mais 5 volumes do Demolidor que saiu dessa coleção Marvel Deluxe. Ela vai compilar toda a fase do Brian Michael Bendis e depois teremos Ed Brubaker, cara, que é sensacional. O cara fez a melhor fase do Capitão América e depois fez o Demolidor, que também mantém um nível muito bom. Agora a gente vai dar um tempo no universo regular e falar de uma história de nostalgia, uma história muito bonita. Eu tô falando de Demolidor Amarelo, de Jeff Loeb e Tim Sale. Essa aqui segue aquela mesma narrativa de Homem-Aranha Azul, Hulk Cinza, faz parte daquela quadrilogia de cores, né, de Jeff Loeb e Tim Sale. É a mesma equipe criativa também do Longo Dia das Bruxas, a minha história favorita do Batman. Aqui a gente vai ter uma história bem bacana, que vai remontar alguns momentos do passado do Demolidor, principalmente aqueles envolvendo a Karen Page, considerada por muitos o grande amor de Matt Murdock. A arte do Tim Sale é sem comentários, eu acho ele um desenhista incrível. E, cara, o Jeff Loeb ele manda muito bem. Incrivelmente, todos os trabalhos com o Tim Sale, ele manda bem. Quando ele tira o Tim Sale da equação, aí eu já não posso falar. Mas essa do Demolidor vale muito a pena comprar. Voltando para as mensais, eu quero comentar um quadrinho
que me surpreendeu bastante na época que eu li. Demolidor, Som e Fúria, de Mark Waid, com a arte de Paolo Rivera. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Esse quadrinho me surpreendeu bastante porque os outros quadrinhos do Demolidor que eu li, Frank Miller, Brian Michael Bendis, Brubaker, o Demolidor, no geral, é um personagem mais, sabe, sério, às vezes até depressivo em certos momentos. E o Demolidor do Waid não, ele é mais feliz, é um personagem mais positivo, é um personagem mais brincalhão de certa forma. E eu adorei. Lembrou bastante Homem-Aranha. E eu amo Homem-Aranha. Então eu acho que essa fase do Demolidor do Mark Waid, ele é um ponto fora da curva da história do Demolidor. Lembra bastante, por exemplo, alguns momentos da fase do Stan Lee lá nos anos 60, que eram histórias menos sérias, mais brincalhonas, né, de certa forma. A arte do Paolo Rivera é boa, eu gosto dela. Combina, né, com o que o nosso queridíssimo Mark Waid, que é um dos roteiristas mais legais que eu joguei na minha vida, quer propor no quadrinho. E cara, vale muito a pena. Saiu a fase todinha do Waid pela Panini, mas o mais recente que nós temos é essa edição da Salvati, que eu vou colocar nos comentários para você comprar, porque eu acho que as da Panini não estão mais disponíveis. E para finalizar a lista, eu quero comentar um dos quadrinhos mais recentes do personagem, Demolidor, de Chip Zdarsky, um dos melhores quadrinhos que está saindo nas bancas. O volume 1 é Só o Medo e o volume 2 é A Paz de Deus. Cara, sendo bem sincero, o Chip Zdarsky é um cara que conquistou meu coração. Todas as obras que eu li dele são muito boas. O Homem-Aranha dele é bom, ele depois fez esse Demolidor que é muito bom, ele fez o Doutor Destino 2099, que é uma das histórias mais legais daquela iniciativa. Então eu boto fé no cara. O cara vai fazer quadrinhos, eu vou ler, porque eu confio no cara. E ele, nesse Demolidor, o cara manda muito bem. Nesse aqui a gente tem a arte do Checheto, né, que é um outro cara que manda muito bem nos quadrinhos. Ele tem uma arte muito bonita. Eu conheci ele por conta daquele quadrinho O Velho Gavião Arqueiro, né, que ele desenha boa parte. E nossa, eu mostrei aqui pra vocês um momento em que o Demolidor enfrenta o Justiceiro e é muito legal, é bem bacana. O volume 2 já não tem o Checheto nos desenhos, mas mantém o nível de roteiro lá em cima. Vai envolver mafiosos, o Matt Murdock tentando saber se deve ou não continuar como Demolidor, a polícia de Nova York. Eu acho essa fase muito boa até agora. Eu tô ansioso pra ver o volume 3 chegar nas bancas pra eu ir lá e comprar. E antes de fazer os comentários finais do vídeo, eu gostaria de fazer uma menção honrosa a esse quadrinho aqui, que, cara, sinceramente, tem gente que não curte, mas eu achei interessante, que é o Demolidor de Stan Lee, nessa edição bem bacana que eu pedi pro pessoal do Encadernação Caseira fazer. O cara manda muito bem, né? Eu vou colocar o link do Facebook dele. Ali, ficou bonito, né? Que vai compilar as 3 edições de coleção histórica Marvel, né? Aqui no Brasil saíram 3 edições envolvendo o Demolidor, que foi a edição número 1, a edição número 5 e a edição número 9, se eu não me engano. Tá aqui pra vocês, ó. E cara, pode dizer que é datado, pode dizer que é um quadrinho bestinha, um quadrinho simples demais, mas tem histórias muito legais aqui dentro. Tem a história do Doutor Destino, que é legal, tem a história do Polichinelo, que eu achei um personagem bacana, mesmo que ele seja muito parecido com o Coringa, eu achei um personagem bacana, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a arte. Tem vários desenhistas, tem John Romita, tem... cara, eu não vou lembrar agora de todo mundo, tem o Steve Orlando, é muita gente. Tem um embate bem bacana do Demolidor com o Hulk e contra o Namor. Essas histórias eu acho que são mais assim bobinhas, mas é bacana ver que na época era o que dava certo, sabe? Então, se você quiser conhecer um pouco mais, né, do Demolidor Vintage, entre aspas, pega essas edições da coleção histórica Marvel, que eu acho que você vai curtir. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Comenta o que você gostaria de comentar, se você acha que os quadrinhos da minha lista foram legais, se você acha que deveria ter outro quadrinho aqui nessa lista, se você não gostou de algum quadrinho dessa lista, comenta aqui embaixo, eu quero ver a sua opinião. Se inscreva no canal para receber os outros vídeos, né? Ativa o sininho e tudo mais. E é isso, né? Eu espero que você tenha uma boa semana. Se estiver no final de semana,
tenha um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Eu acho que deve ser de resenha, provavelmente. Valeu, falou e até a próxima.